Pode ir. Bom dia, o nosso grupo vai apresentar sobre o surrealismo e é composto pelas alunas Alanes, Driele, Gabriela, Giovana, Mirella, Luísa e Sofia. O surrealismo foi um movimento artístico literário nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas guerras mundiais. Esse movimento originou-se em reação ao realismo e ao materialismo da sociedade ocidental em um período de ascensão tecnológica. O período também pode ser visto como um momento de reconstrução, visto que nesse período havia insatisfação, desequilíbrio e contradições, e assim surgindo o surrealismo, que trouxe uma nova ideia sobre a realidade, quebrando as tradições. E o surrealismo também pode ser baseado em livros, como, por exemplo, a interpretação dos sonhos de Freud, publicada em 1900. As características do surrealismo são figuras disformes e juntapostas, a valorização do inconsciente, expressividade espontânea, criação de uma realidade paralela, criações de cenas irreais e um pensamento livre. E com essas características, o artista deve se deixar levar pelo impulso, criando tudo aquilo que vem na mente, sem se preocupar com a lógica e sem se importar com a lógica e a realidade. Ao lado das características do slide, podemos observar aqui a pintura de Tarsila do Amaral, que é uma clássica representação do surrealismo no Brasil. Chamada de Abapuru, essa pintura em óleo foi feita em 1928 para ser oferecida como presente de aniversário ao seu então marido, o escritor Oswald de Andrade. O nome Abaporu tem origem tupi-guarani e significa homem que come gente. Se formos observar o quadro de forma crua, vemos que os pés e as mãos do indivíduo são grandes. E por que isso? A tela quer representar de forma crua a valorização do trabalho braçal, por isso os membros grandes. Já também, no caso, a cabeça pequena, que é uma outra característica, significa a desvalorização do trabalho mental. E, ao todo, o trabalho físico, que era o ofício da maior parte dos brasileiros naquele período. Então, o que a gente pode observar aqui de características do surrealismo nessa pintura de Tarsila do Amaral? Cores fortes, que representam o Brasil, como verde, amarelo e azul, temas imaginários e a alteração da realidade, como a gente vê aqui esse indivíduo com pernas, com pés e braços grandes e cabeça pequena. De forma crítica, podemos dizer que essa cabeça pequena significa a falta de pensamento crítico, que faz o indivíduo se limitar a trabalhar com força, mas sem pensar. Pela feição do homem, o mesmo transmite, na verdade, melancolia. Por causa da posição da sua cabeça, isso denota tristeza ou até mesmo depressão. E o pé grande, aqui de forma crítica, vai representar a conexão do ser humano com a terra. E tudo isso, ao todo, representa a alusão à cultura brasileira, como as cores da bandeira, que eu já havia citado, verde, amarelo e azul, o cacto da pintura, que representa as regiões secas do Brasil, como o Nordeste, e o sol, que representa a dura rotina do trabalhador rural. Obrigada. Bom, agora eu vou falar sobre Sigmund Freud. Freud nasceu em 1856 em Moraiva, atual República Tcheca. Faleceu em 1939 com 83 anos. Segundo Freud, tudo o que acontece em nossa mente pode ser explicado pela medicina. Cada memória que vem à tona, cada sentimento e cada ação tem uma fonte, seja ela consciente ou inconsciente.
O consciente é uma pequena parte da nossa estrutura psíquica que sabemos em determinado momento. O inconsciente, a gente não sabe nada. Só sabemos que existe, pois tem processos que não achamos as causas, estando em um lugar desconhecido chamado inconsciente. É ele que vai determinar a nossa personalidade. Depois disso, ainda tem o pré-consciente. Ele pega um pouquinho que fica entre a consciência e o inconsciente. Freud também fazia pesquisa sobre pulsão de vida e de morte, que para ele eram as mais importantes. Elas já são meio que autoexplicativas. A de vida nos dirige para uma manutenção da vida, para continuarmos sendo vivos, sobrevivendo, e a pulsão de morte incita a destruição e a morte. Elas agem ao mesmo tempo, e é o conflito entre elas que nos faz tomar nossas decisões. São essas duas que geram o libido, a energia psicossexual, que é a base da nossa vida psíquica. Ela tem 3 estruturas: a id, o ego e o superego. A id contém nossos desejos mais proibidos, como as lembranças e os pensamentos. O ego é a parte em contato com a nossa realidade externa, como a saúde e a segurança. E, por fim, o superego, que ele funciona como um juiz, que dá conteúdos que vão para a nossa consciência. Obrigada. Oi, pessoal, eu vou falar um pouco sobre os pintores, sobre alguns pintores surrealistas. Vou começar pelo Salvador Dalí, que talvez seja o mais conhecido do movimento. Ele nasceu em Figueres, na Espanha, em 11 de maio de 1904. Suas pinturas representavam muitas paisagens de quando ele era criança, da casa de quando ele era criança. E seguia a teoria de Freud. Ele morreu em 23 de janeiro de 1989, com 85 anos. E a tela Persistência da Memória foi criada em 1931, quando ele tinha 27 anos. Ela é feita de tinta a óleo e tem alguns detalhes em bronze. Ele criou essa tela num dia que ele não quis ir ao cinema com a esposa dele e ficou em casa sozinho. Ele viu um queijo derreter e teve essa ideia dos relógios derretendo. Ele também usou para fazer essa tela a teoria da relatividade, que diz que o tempo pode ser deformado de acordo com a gravidade e a relação da nossa perspectiva de tempo, de que às vezes nós sentimos que 2 horas tem o tempo de 5, e que também às vezes sentimos que 2 horas tem o tempo de 10 minutos. Eu vou continuar agora falando da Frida Kahlo, que nasceu em 6 de julho de 1907, na cidade do México. E durante a adolescência sofreu um trágico acidente em que o ônibus dela bateu em um bonde. E foi um acidente que marcou a vida dela, o restante da vida dela. Tanto que com isso ela começou a pintar. Ela ficou vários meses de cama, vários meses encamada. E para se distrair, ela começou a pintar as telas com as tintas do pai dela. E ela não se considerava surrealista, ela participou de várias exposições, mas ela dizia que ela não pintava sonhos, ela pintava realidade, e de certa forma ela pintava a realidade dela. E eu vou falar, ela morreu em 13 de julho de 1954. A tela que eu vou falar dela é O que a Água Me Deu, que é a pintura mais surrealista que ela tem, e também é mais complexa. Como vocês podem ver, ela é cheia de detalhes e cheia de informação. E retrata a dor, morte e sexualidade. Também é um autorretrato, porque é uma visão dela, uma visão dos pés dela olhando os próprios pés. Então, é considerado autorretrato. A maioria das obras dela são autorretratos. E na água a gente pode ver várias informações, várias coisas. E por isso ela é considerada surrealista. São coisas ilusórias e imaginárias, mas que para ela faz muito sentido, é a própria realidade, né? Agora eu vou falar do René Magritte, que nasceu em Lesses, na Bélgica, em 21 de novembro de 1898. E morreu em 1967.
Ele também era um pintor surrealista e uma das coisas que ele mais pintavam eram homens com terno e chapéu coco. Isso era sempre. Ele teve várias telas famosas, como Os Amantes, mas a que eu vou falar é A Traição das Imagens. Essa pintura representa um cachimbo e ela vem escrito: isso não é um cachimbo em francês. E pode ser contraditório. As pessoas, quando olhavam, falavam: ué, isso é um cachimbo. Mas não, o que ele quis dizer com essa tela é a representação de uma coisa não é a coisa em si. Isso é o desenho, a imagem de um cachimbo. Mas não é um cachimbo de verdade, você não consegue fumar. Essa tela se chama Traição das Imagens, como eu falei, e tem várias outras. Várias sequências. Tem uma com a arma e assim por diante. E por último eu vou falar do Juan Miró, que nasceu em 20 de abril de 1893 em Barcelona, na Espanha, outro pintor espanhol. E morreu em 29 de dezembro de 1983. A tela que eu vou falar dele é o Carnaval de Alerquim. As pinturas dele têm uma tendência um pouco abstrata, mas são surrealistas. É um surrealismo mais abstrato. A tela ela é bem ilusória. Vocês conseguem ver o ambiente, é um quarto, tem uma cama, uma janela, um lugar cotidiano. Mas a imagem é toda complexa e tem várias coisas, vários insetos, animais e alerquins, todos voando, dançando, tocando. Uma coisa muito aleatória e louca, por assim dizer. Essa tela ele precisou fazer vários desenhos antes de conseguir concluir ela. E para ele fazer esses desenhos, ele exprimia das suas alucinações. Eram todas as alucinações dele que foram provocadas pela fome. Ele não deixava de comer para ter alucinações, para ficar com tanta fome a ponto de sentir, a ponto de ter alucinações e conseguir fazer esses desenhos. E é isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Oi, gente. Vou falar um pouco sobre a literatura surrealista. Esse cara aí era André Breton, não sei se a pronúncia está certa, mas eu acho que é assim que fala. Ele foi um escritor francês, era poeta e líder do movimento surrealista na literatura e na arte. Ele foi o fundador do movimento. Na literatura, os escritores do surrealismo, eles rejeitavam o romance e a poesia nos estilos tradicionais e que representavam os valores sociais da burguesia. As poesias e textos deste movimento eram marcados pela livre associação das ideias. Eles escreviam tudo que vinha em mente, sem corte, sem nada. As frases eram montadas com palavras recortadas de jornais, revistas, livros, e as imagens representavam as ideias inconscientes. Pode passar. Esse cara aí é o Conde de Lautréamont, eu não sei também se está certo, não sei pronunciar. Ele foi o primeiro dos percussores do movimento surrealista no campo da literatura. Para muitos, ele foi considerado um gênio e por muitos também ele foi considerado só um louco. E é isso que eu tenho para dizer sobre a literatura surrealista. Bom, eu vou falar sobre as fotografias. Bom, Emanuel Rudninsky, mais conhecido por seu pseudônimo Man Ray, foi um fotógrafo, pintor e cineasta norte-americano, um dos mais destacados artistas do dadaísmo e do surrealismo. Ele nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 27 de agosto de 1890. Ainda jovem, ele se mudou para o Brooklyn, em Nova York, e em 1909 iniciou seus estudos na The Social Center Academy of Art. Em 1912, ele iniciou sua carreira artística e logo se tornou amigo dos artistas da vanguarda da pintura e da fotografia de Nova York. Em 1915, os franceses Marcel Duchamp e Francis Picabia se mudaram para Nova York e viraram o foco do movimento dadaísta ao qual o Man Ray se uniu. O movimento tinha como foco provocar e chocar as pessoas para que se saíssem de seu estado de complacência
e criassem uma forma de arte livre dos valores e ideias que haviam procedido. Em 1921, ele se mudou para Paris, onde, junto com Duchamp, se integra ao movimento dadaísta francês, realizando seu primeiro ready-made, que era um termo usado por Duchamp para designar o uso de objetos do cotidiano como para transformar em obra de arte. E depois de diversos experimentos fazendo uso da tinta spray na pintura, o Man Ray começou a se dedicar mais ao aperfeiçoamento da fotografia. E aí, em 1924, com o surgimento do surrealismo em Paris, Man Ray ele recebe influências do movimento, e nesse mesmo ano ele produziu o Violino de Ingres, que é uma de suas obras mais famosas. O Violino de Ingres, ele tem esse nome porque ele se refere ao hobby, né, passatempo do pintor francês Jean-Auguste Dominique Ingres, que tocava o violino nas suas horas vagas. Em 1932, ele criou a foto à lágrima, que é um close de um rosto virado para cima com as gotas de vidro que imitavam as lágrimas. Agora eu vou falar do Rodney Smith. Ele é um artista mais recente, nasceu em 24 de dezembro de 1947, em Long Island, Nova York, nos Estados Unidos, e veio a falecer em 5 de dezembro de 2016, em Palisades, em Nova York, também nos Estados Unidos. Ele se formou na Universidade de Yale, na Virgínia, e ele possuía um tipo de fotografia mais elegante. A poética fotografia de Rodney nos invade pela beleza e singular pelo surrealismo em preto e branco, pelo delírio e elegância de uma luz abstrata esculpindo um universo intrigante, nos convidando a percorrer seus espaços e encontrar as razões que nos fizeram perder lentamente. Ele possuía seu próprio universo particular, somente, né, onde só ele e suas cênicas criações límpidas, em misteriosos enquadramentos que rejuvenescem a cada abordagem, naquele instante onde a interpretação do artista redesenha nossas percepções. Suas obras possuíam objetos obscuros, minimalistas, espelhados em imagens, sem efeitos visuais, além do próprio efeito da retina, sendo estudada e esculpida com delicadeza. As ironias citadinas, os personagens se entrecruzando como se fossem fantasmas cinematográficos formados por líquidos, flashes e sonhos, luzes cinzentas, deslizando pelos véus brancos, campos verdejantes, escondendo elementos segredos que ousamos tentar desvendar. Smith age como diretor de teatro, mas em um teatro estático, onde o desenrolar das cenas e sua riqueza textual dependerá das múltiplas encarnações imaginárias. Ele também nos transmite em suas geniais abordagens enigmáticas que as fotografias podem ser roubadas do tempo. Podem ser crônicas cotidianas, verborrágicas, e também podem ser aquilo que porventura estava escondido e impregnado em nosso dia a dia, mas julgávamos até então ser impossível revelar. E, enfim, sua arte ela é inverossimilhança surrealista com a realidade. É um mundo do qual fazemos parte, e nosso olhar até então à margem da imagem. Agora congela tudo que for palpável e caótico. Obrigada. Bom, agora eu vou falar sobre o precursor do surrealismo na música, o famoso Erik Satie. Provavelmente vocês já ouviram falar dele. E ele foi um dos grandes nomes que hoje em dia é um pouco esnobado, não gosto muito dele. E eu vou explicar por quê. Erik Satie nasceu em 1866 e com 4 anos de idade ele ainda morava com seus pais, mas sua mãe faleceu e ele teve que morar com sua avó. Mais tarde, sua avó faleceu e ele teve que voltar a morar com seu pai, só que dessa vez ele tinha uma madrasta. Essa madrasta era professora de piano e foi aí que ele aprendeu, foi o primeiro contato que ele teve com o piano. Mas ele acabou desenvolvendo uma tripla aversão à madrasta, ao piano e ao Conservatório de Paris, que ele foi obrigado a estudar, uma escola de música muito de renome. Então, ele na escola não se dava muito bem, os professores o julgavam sem talento, e ele quis sair em 1885. Aí ele tentou retornar por um tempo depois, mas não deu muito certo. Então, ele tentou se alistar ao exército, ele se alistou ao exército, mas também não deu certo a carreira como soldado. Então, para conseguir se livrar da carreira militar, ele simplesmente posou nu. Ele saiu nu e pegou uma bronquite e teve que sair do exército, não estava mais em condições.
Então, ele foi em 1887 para Montremont e ele começou a trabalhar num cabaré lá. Lá ele tocava as músicas da noite e ele fez grandes amizades. Esse bar, que era Albergue du Clos, ele tinha... Desculpa, voltando. Esse bar, ele tinha muitas pessoas diferentes e era um bar boêmio. Lá ele conseguiu fazer grandes amizades e mais tarde também ele veio a ter amizade com Claude Debussy. Esse cara fez com que a carreira dele fosse muito mais procurada e ele começou a crescer. Por não ter formação nenhuma, ele não era muito valorizado na sociedade. Mas em 1888 ele conseguiu comprar uma obra, que é uma das mais famosas que tem hoje, Gymnopédie, que é dividida em 3 partes. Mas somente em 1917 ele conseguiu fazer parte de um grande teatro, de um grande filme. E foi dessa vez que ele conseguiu seu grande reconhecimento e foi a partir daí que a sua obra foi começar a ter nome de surrealista. Ele começou a juntar sons de diversos instrumentos, tinha som de tiro, de buzina, de qualquer outra coisa que não se vê em um espetáculo, em uma orquestra, em uma apresentação ao vivo, em um teatro. Então isso gerou muitos comentários ruins, mas, por outro lado, ele conseguiu também conquistar muitos outros artistas. Hoje em dia ele não é muito bem visto, mas também, por outro lado, outras pessoas, outros musicistas gostam muito do trabalho dele. Foi nesse mesmo filme, do Ballet Parade, que ele conseguiu conhecer Man Ray, o fotógrafo, que foi o diretor de fotografia, Picasso, que fez parte também do filme, foi cinegrafista e figurinista, do filme de Jean Cocteau. Agora a gente tem aqui uma das obras que fizeram em homenagem a ele. Suzanne Valadon foi uma das suas amantes, as pessoas que até hoje ela foi a única que ele amou e que se sabe que ele amou. Essa é uma outra obra dele cantando no cabaré Albergue du Clos. Mais tarde, ele não se deu muito bem com a galera, com Jean Cocteau. Então, ele meio que saiu fora desse grupo de galera ali, surrealista, e porque ele se considerava muito jovem no meio de velhos, então não dava muito certo, as ideias não batiam. Então, mais tarde, Jean Cocteau, esse cara que fez muita coisa, mas assim, ele era mais cinematografista do que qualquer outra coisa. Ele é mais cineasta, no caso, né? E ele conseguiu ser mentor de um grupo chamado Les Six, perdão. Esse grupo foi formado na França por alguns dos conhecidos ali do cabaré também, do cabaré desse cabaré que eu já citei. Enfim, lá essa grande artista também chamada Germaine Taillefer conheceu essa galera, conheceu o John e eles formaram esse grupo. Na verdade, eles não eram um grupo em si, mas eles se reuniam e conseguiam fazer alguns shows, algumas apresentações que foram importantes. Eu decidi colocar ela nesse slide para falar, porque ela na época foi uma mulher muito forte por lidar com preconceito de gênero. Ela conseguiu ser a única compositora no meio de muitos homens. O nome da banda era inclusive Os Seis, por conta de mais 5 outros compositores que faziam parte. Enfim, é muito interessante que vocês vão procurar alguma coisa na internet, porque realmente tem muita coisa interessante. Da cinematografia eu achei que não fosse ter tanta coisa, mas tem, e se vocês procurarem algum desses filmes, é muito interessante porque, ainda assim, nessa época, esses filmes, eles não tinham som, eles eram mudos. Então, antes de vir a ser filmes com som, essas obras eles transmitiam a imagem por um slide, por um projetor, e tocavam músicas ali ao vivo. Então, se vocês quiserem dar uma procurada, esses nomes são grandes, são ótimos. O nome do Jean, como cineasta, é ótimo para vocês procurarem. O Henrique Satie é um grande compositor e vocês podem ouvir em qualquer lugar, que vai ter bastante coisa deles. Obrigada, agradecemos a todos pela atenção
aqui uma fotinha para encerrar de grandes artistas desse movimento.